Olá, muito bom dia, bem-vindos então a mais uma aula de mentalidade. Sábado, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã e dou parabéns a quem está aqui presente, porque provavelmente estiveste a semana toda a encher o S do teu patrão, ou então tu és o teu próprio patrão e tiveste a semana toda a encher o S dos teus clientes, porque isto é a verdade. Se tu fores patrão, estás a trabalhar para os teus clientes. As pessoas é que não percebem isto. Pensam, eu sou patrão, trabalho para mim. Não, tu trabalhas sempre para os clientes. E se não é assim, podes já mudar a filosofia de vida da tua empresa e tu vais ver que vais ter resultados exponenciais. Consultoria empresarial aqui em menos de 30 segundos. Trabalha para os teus clientes em vez de para ti mesmo e vais ter resultados muito melhores. E então, bem-vindo a esta aula e estás aqui neste momento a trabalhar para ti. Eu espero que tu prestes muita atenção àquilo que eu vou aqui passar, que vai um pouco de acordo com aquilo que nós acabámos de ver num vídeo, que se não viste, também não vou deixar aqui o link. Porquê? Porque se estás a ver a gravação, devias ter tirado esse S da cama e estar aqui a horas decentes. Portanto, é o que é. Tivesses vindo a horas. Mas vais então aqui ouvir falar de algo muito interessante que vai exigir muito da vossa atenção. Por isso, malta, peço para vocês desligarem todo o tipo de distrações, estarem 100% focados, tirarem apontamentos, porque aquilo que eu vou falar são coisas um bocado profundas, mas que vos vão ajudar. Nós temos vindo a fazer aulas, a despertar muito do nosso consciente. Se vocês repararem, falámos de crenças, falámos do diálogo interno, falámos de modelar as pessoas, portanto, falámos de várias coisas que têm servido para vos despertar. E hoje é finalmente uma aula que se chama mesmo O Despertar, ok? Nós vamos basicamente acordar aqui a consciência e ver a vida como ela é e não como tu foste condicionado a vê-la. Portanto, vai ser uma aula bastante interessante. Se eu fosse a ti, ficava mesmo muito atento, ok? Há pessoas que passam a vida inteira a correr e não conseguem parar um segundo a questionar-se: mas para onde é que eu estou a correr? Há pessoas que vivem cansadas, vivem ocupadas, vivem reativas, mas não é porque elas escolheram esse caminho, é porque nunca sequer acordaram para perceber que existe outro caminho. Eu ainda ontem estava a refletir sobre isto, malta. Ahm, eu estava a conduzir, já não me lembro como é que foi. Foi uma coisa qualquer que aconteceu. E eu estava a conduzir e eu estava a pensar para mim mesmo, tipo, eu não tenho uma vida, tipo, normal. Estão a ver? Não tenho, tipo, uma vida normal. Normal não é normal. Desculpem, comum. Não tenho uma vida comum. A maior parte das pessoas comuns que eu conheço têm vidas do tipo, à sexta-feira ainda vão para o café, mesmo com filhos. Tipo, têm filhos, à sexta-feira vão para o café, estão ali a fumar cigarros, a falar de nada com jeito. Ahm, tipo, pá, e outras coisas. Pá, eu não sei explicar isto de uma maneira assim mais transparente que esta, mas acho que vocês conseguem perceber aquilo que eu quero dizer. Tem uma vida tão comum que eu não consigo já imaginar isso. Oh, Carlos, mas então estás a viver muito acelerado, achas que tudo é evolução, achas que tudo é crescimento, achas que tudo é para. Não, eu não vejo assim. Eu acho que devemos é viver a vida do que desperdiçá-la, não é? E eu vejo isso um bocado como desperdício. Se calhar também é a minha percepção, não é? Tudo é uma percepção. De qualquer das maneiras, é assim um bocado que eu vejo. Mas essas pessoas, e 99, ou não é 99, capaz de ser 99% das pessoas, nem sequer isso sabem que existe outro caminho para a vida. E eu não estou aqui a dizer que o outro caminho para a vida tem que ser tu seres milionário ou ganhares muito dinheiro. Não, o que eu estou a dizer de outro caminho para a vida é tu fazeres algo mais que não seja apenas acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, fim de semana, 2 dias de descanso para depois acordar, voltar a trabalhar. E é só este ciclo. Tipo, não é mais nada. Será que não existe algo mais? Será que tu não vais à procura de algo mais, não é? Ser algo mais? E a maior parte das pessoas nem sequer pensa nisso. Portanto, hoje eu vou falar aqui de motivação, não é tipo, vai correr tudo bem, tu consegues. É perceber, sim, o estado em que tu realmente vives. É sobre dares de conta que a maior parte das decisões que tu tens não são tuas e são, sim, apenas respostas automáticas que tu carregas desde a infância. Todos nós, desde pequeninos, sempre ouvimos dizer, seja dos nossos pais, professores, tens que estudar, vai para a escola,
e outras decisões, né? Tens que comer isto, tens que comer aquilo, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Ou seja, toda a tua vida foi já condicionada, já foi pré-programada, ok? Toda a tua vida já foi pré-programada. Tens de estudar para ser alguém. Exatamente. Montes de coisas, não é? Então, antes de nós evoluirmos, nós temos de ver o quê? Temos de ver a nossa mente, temos de ver os nossos padrões, ver os nossos medos, ver os nossos hábitos. Porquê? Porque se tu não estiveres atento a essas coisas, tu vais continuar a repeti-las. E se tu continuas a repetir essas mesmas coisas, tu estás só em piloto automático e nunca vais despertar. E quem desperta, transforma-se. Quem desperta, vê a vida de maneira diferente, ok? Portanto, isto hoje está um bocado profundo, malta, vai um bocado no seguimento aqui do Alan Watts, mas é importantíssimo nós abordarmos as coisas desta maneira para vocês terem uma consciência diferente. Eu podia vir para aqui dizer palavras de motivação e bora, tu vais ser capaz, etc. Mas a motivação é só uma emoção. E acreditem que eu sou muito bom a motivar pessoas. Vocês saiam daqui cheios de tesão. Literalmente isto. Mas ahm, se eu fizer só isso, vai durar se calhar o sábado, ou dura uma hora, se calhar são 10 da manhã e durava-te aqui até às 11h30 da manhã, meio-dia, e hoje tinhas um grande dia e etc. E amanhã acordavas igual. Então não vale a pena eu estar-te a motivar. Havemos de ter aulas dessas, de motivação, mas quando tu já despertares, quando tu sentires que, ok, eu posso ser diferente, porque senão eu estou-te só a motivar e é como encher um balão roto. Entendes onde é que quer chegar? É só encher um balão roto. Eu hoje estou muito profundo, não sei o que é que se passa. Mas vai, siga. Vamos lá, malta. Então, hoje vamos falar porque é que a maioria de nós está adormecido e o que é que realmente significa acordar. E acordar é o início de tudo. Já são 10 da manhã, eu sei que vocês estão acordados, mas na realidade não estão acordados. Não estão acordados para a vida. Existe muito mais potencial dentro de vocês, ok? Então, o que é que realmente significa estar adormecido? Estar adormecido não tem nada a ver com dormir, não é? Não tem nada a ver com dormir. Tem sim falta de lucidez e é vivermos sem percebermos que estamos a viver. E vou-vos dar alguns exemplos de inconsciência que existe neste momento. Pessoas acordam e pegam imediatamente no telemóvel, reagem ao mundo antes de se perceberem a si próprias, são puxadas para notícias, discussões, problemas, estímulos. Vou-vos dar um exemplo. Secret Story. É o Secret Story que está a dar agora? Ou Big Brother? Que é o Secret Story? Nem sei. Está a dar. Um dos dois. As pessoas são viciadas naquilo, vivem os problemas daquilo. Ou é porque o outro fez aquilo e a outra fez aquilo e tinha não sei quem cá fora e depois traiu e fez isto e aquilo e aquilo outro e estão a viver esses mesmos problemas. Se não sabem o que é, ainda bem, ok? Ahm, Aquilo também é sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. Aquilo é um guião, literalmente. Não vejo TV. Melhor ainda. Portanto, a maior parte das pessoas nunca para respirar, nunca param para sentir, nunca param para sequer pensar. E passam anos inteiros sem se observarem, anos inteiros sem olharem para dentro. E quando tu dás por ti, passou uma vida inteira e provavelmente só despertas no teu leito da morte. Esta é a maior realidade. Ok? Portanto, há pessoas que vivem 20, 30, 40 anos sem reparar na sua própria mente, nunca se questionam. Mas porquê é que eu sou assim? Mas porquê é que eu sinto isto todos os dias? Quem é que eu realmente sou? O que é que eu realmente quero? Nunca se questionam. A maior parte das pessoas sabe o nome, são capazes de saber o nome de todos os vizinhos, nem digo de um vizinho, é de todos, mas não conseguem sequer saber o nome das emoções que sentem todos os dias. Sabem tudo o que é do mundo exterior e não sabem nada do que é do mundo interior. Então, nós, ahm, se vivermos dessa forma, existem consequências, existem sintomas. E de certeza absoluta, ao que vocês vivem assim, podem colocar aí se vivem assim ou se conhecem alguém que vive assim. Conhecem alguém que vive irritado sem saber porquê? Está sempre irritado. Tipo, é que nem sabemos. Tipo, aquela pessoa acorda já está irritada. Mas porquê? O que é que te aconteceu, pá? Não é? Tantas pessoas, não é? Pessoas que vivem ansiosas sem investigar a origem. Eu não sei se vocês sabem, mas Portugal
é dos países onde são receitados mais ansiolíticos. Acho que são 5,5 milhões. Vocês terem noção. 5,5 milhões de ansiolíticos que são receitados anualmente. É literalmente metade da população. Isto porquê? Porque tu vais ao médico, o médico ouve-te ali 5 minutos, você está ansioso, vou-lhe receitar aqui uma cena. E está feito. Vou-vos contar. Quando foi Covid, acho que há aqui malta que deve se lembrar disso. Quando foi Covid, foi quando eu comecei, na altura, num negócio. Olha, na altura em que eu comecei na IEM, ao Miguel. E então, mal eu comecei aí, eu ganhei uma viagem ao México, não é? E eu tinha que ir ao México. Tipo, eu qualifiquei um patamar e ganhei uma viagem ao México. Eu tinha que ir ao México. Mas eu estava no emprego. Como é que eu ia ao México se eu estava no emprego? Bem, simples, estávamos em altura de Covid. Vejam bem, também logo aqui o louco que ia viajar em tempo de Covid para o México, mas dava ainda para viajar naquela altura. Ainda... Quer dizer, o mundo fechou, mas depois sei que abriu e nós apanhámos ali mesmo uma janela que deu para viajar. Pronto, foi mais ou menos assim. Mas eu tinha que ir ao México. Então o que é que eu fiz? Fui ao Google e pus assim: sintomas de ansiedade. Fui ao centro de saúde e disse todos os sintomas de ansiedade. Todos. Inclusive, tenho uma gravação, o áudio gravado, deu a falar com o médico, eu pus a gravar. Ai, você não sabe, estou maluco. Eu só me apetece a bater nas pessoas. Eu nem consigo dormir. Tenho muita ansiedade. Estou cheio de diarreia. Estou muito nervoso. Não sei o que, não sei o quê. E pus-me a andar de um lado para o outro, assim no consultório. Vum, 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 vum. Eu disse assim, olha, o que você precisa é ir para casa e que eu lhe receito aqui uma coisinha. Eu, é isso mesmo. 15 dias para casa. Deram-me a baixa e eu, ala-moço, toca aí para o México, vamos embora. Loucura. Ah, mas para vos dizer o quê? Ansiedade. Tipo, há pessoas que são ansiosas, nem sabem o que é que causa ansiedade. E ansiedade, muito básico, resumindo, de uma maneira simples, o que é ansiedade? É tu viveres no futuro. É tu viveres no futuro, ok? Tu vives no futuro. Estás ansioso do que é que pode acontecer, do que é que pode se tornar e tu não controlas nada disso. Então é só isso, ok? Se viveres no presente, a tua ansiedade desaparece. Então é muito bom que tu despertes, ok? É repetir os padrões, pessoas que vivem magoadas sem saber de onde vêm. Há pessoas que são tristes naturalmente, tipo, estão sempre tristes, estão sempre magoadas e nem sabem do que é que isso é. Repetir padrões sem repetirem o padrão, pessoas que fazem sempre a mesma porcaria e literalmente têm consciência de viver sem observares a tua mente, ok? Quando tu não observas a tua mente, ela manda em ti. Todos estes tipos de comportamentos que vocês acabaram de ver fazem com que as pessoas vivam em piloto automático todos o santo dia. E isto, as pessoas acham que estão no controle, as pessoas acham que estão no controle, mas na verdade são as emoções é que controlam as pessoas. Mesmo no dia de hoje, em todos nós, as emoções é que nos controlam. Mas quem tem consciência disso consegue controlar a sua vida. Quem não tem consciência disso fica preso na vida que tem e vive o mesmo estilo de vida e a mesma forma de vida todos os dias. Ansiedade é o abismo entre quem tu és e quem tu decides ser. Uau! Estamos aqui com uns camões mesmo à maneira. Ok? Muito bom. Uh, Portanto, e de certeza absoluta que vocês conhecem pessoas que são assim, ou colegas de trabalho que são assim, ou vizinhos que são assim, portanto, tudo, não é? Agora, entramos aqui numa outra coisa que é o ego e a identidade falsa. E desde que nós somos pequeninos, nós aprendemos a criar uma identidade, que não é nada mais do que uma máscara, que nós precisamos de ser amados de uma certa maneira, que precisamos de ser aceitos de uma certa maneira, que temos que vestir de uma certa maneira, que temos que ter o cabelo de uma certa maneira, que temos que fazer as coisas de uma certa maneira, e isso está-nos a condicionar a 1000%. Eu não estou a dizer que não temos que seguir alguns, né? Vivemos em sociedade, temos que seguir alguns minimamente padrões, mas isso não quer dizer que a tua vida tem que ser condicionada por aquilo que é a opinião dos outros, não é? E isto faz com que aliás, as crianças, quando são pequenas, começam a pensar desta maneira: se eu sou assim, gostam de mim. Se eu sou desta maneira, já não gostam de mim. E é aí que nasce o ego. O ego constrói uma identidade baseada em proteção e não em verdade. Tu não és quem queres ser, és és o que agrada aos outros, ok? És o que agrada aos outros. Aliás, a maior parte das pessoas não vive as suas vidas. Vejam bem como é que as pessoas vivem a vida.
Por exemplo, vou dar um exemplo de roupa. Eu vou-me vestir assim porque eu acho que aquela pessoa me vai achar que eu estou bem vestido. Estás a perceber? Tu vives bem, tu vives assim. Eu vou-me vestir desta maneira porque eu acho que a outra pessoa vai achar que eu estou bem vestido. Estás bem a ver a suposição em que a maior parte de nós vive, não é? Vou dar um exemplo. Este desafio vai acontecer sim ou sim, que é a malta que está na mentoria vai ter que dançar dentro de um shopping. Seja que maneira for, ou de um shopping, um centro comercial, ou uma coisa qualquer, um sítio qualquer, onde vai estar muita gente e vão simplesmente ignorar. Porquê? Porque isto vai ser uma libertação. Porquê? Agora, por exemplo, a Raquel já está a abanar a cabeça. O Bruno começou-se logo a rir. Porquê? Porque dentro da cabeça deles já está a entrar. Se eu vou fazer isso, o que é que eu acho que as outras pessoas vão achar que eu sou maluco? Eu acho, ou seja, eu não tenho, é um acho que as outras pessoas vão achar que eu sou maluco. Vocês estão a ver o distanciamento, ou seja, o quanto nós estamos a basear as decisões da nossa vida em coisas que nós 100% não controlamos, mal. E quem diz tudo. Não é só, estamos aqui a falar de roupa, estamos aqui a falar de dançar, mas é muito mais profundo do que isso. Muitas pessoas, filhos, por exemplo, não vão à conquista dos sonhos. Tenho visto ultimamente o Shark Tank e até tem sido engraçado. Por exemplo, estava lá uma mulher que quis lançar a sua marca de meias e a mãe dela queria que ela fosse advogada. A mãe dela queria que ela fosse advogada e ela estava na universidade a estudar para advogada e desistiu, estava com medo de desistir por causa também, ou seja, a vida dela estava a ser condicionada. Quantas pessoas é que vocês conhecem que os pais condicionaram a 100% a vida dos filhos, não é? Então essas pessoas nunca vivem a sua vida. Elas nunca vivem a sua vida. Nunca vivem a sua vida. Então, o eu falso, quem tu és, o teu falso eu, nasce do medo. Medo de não seres suficiente, medo de não seres aceite, medo de falhar, medo de ser julgado, não é? E alguém que tem esse eu falso, o eu falso, acho que vocês conseguem perceber o que é o eu falso, ou seja, não és tu mesmo, é o eu que vive à custa dos outros, é uma pessoa que tenta controlar tudo, quer provar tudo a todos, inventa histórias, cria justificações, vive em defesa, reage por hábito, constantemente está-se a comparar e tem medo de ser julgado pelos outros, ok? E agora eu vou-te dizer, o teu verdadeiro eu não precisa de provar nada. Eu vou perguntar aqui uma coisa simples para vocês. Quem é que gostava de viver em paz? Quem é que gostava mesmo tipo, de viver em paz? Não é? E quando eu digo viver em paz, significa que tudo o que acontece é-te neutro e tu simplesmente estás em paz, tipo Buda. Ou seja, tens a tua vida e só vives em paz. Não é? Eu acho que esse é o objetivo final. Eu até vos vou dizer, houve uma altura da minha vida, obviamente que sou muito ambicioso, malta. Sou muito ambicioso e continuo a querer Porsche, Ferraris e viajar pelo mundo e tudo essas coisas. Eu adoro esse tipo de coisas. Se bem que agora, uma filha, Ferraris e Porsches têm que refletir bem o que é que vou buscar. Porquê? Porque eu sou muito maluco a conduzir. E se eu for conduzir um Porsche e um Ferrari, tenho que ter muita atenção ao que é que vou fazer. Por isso tenho que ter aqui, tenho que pensar bem o que é que vou fazer. Vou refletir. Ou seja, tenho que ser mais consciente. Ahm, e, e sempre quis assim muito essas coisas, mas vou-vos dizer, quando houve uma altura que eu trabalhava com uma empresa, depois deixei de trabalhar com essa empresa e depois, nesse ano, foi quando lancei o manifesto. E quando lancei o manifesto, estávamos aqui um bocado com burnout, eu e a Sara, estávamos ainda um bocado com burnout por causa da empresa, que tínhamos trabalhado muito duro e etc. Então, basicamente, tiramos o ano todo de 2024, foi 2024, basicamente não fizemos nada. Fomos para a praia todos os dias, meditar ao mar, caminhar pela praia. Passámos o verão, pá, malta, acho que tive o ano todo de férias, pronto, basicamente. Viajámos, tudo e mais alguma coisa. E nessa viagem de descoberta, eu digo já, o que eu mais valorizei foi a paz de espírito. Nada, malta, não há dinheiro que compre paz de espírito.
Obviamente que tu, para teres paz de espírito, provavelmente tens de ter dinheiro, porque senão tu ficas ali um bocado de coisa, mas há ali um equilíbrio em que tu tens dinheiro suficiente para fazer tudo o que tu queres fazer, porque depois, quando tu tens dinheiro, tu só compras mais coisas. Por exemplo, comprei um carro. Se eu quiser outro carro, é só mais outro carro, não é? E o carro vai fazer exatamente a mesma coisa que outro carro. Se eu comprar um Ferrari, vai-me levar a um sítio. Ok, a emoção pode ser outra. Sim, a emoção pode ser outra. E é outra, que eu já conduzi Ferrari. Mas o objetivo, depois no dia a dia, é levar. Tipo, imagina que eu tinha, sei lá, um Lamborghini Urus, um SUV. Ok, para que é que serve o Urus? Para eu ir ao continente às compras. Tipo, vai ser na mesma para ir às compras. Por isso, eu ir com um SUV, o Urus, ou ir com um Mercedes, ou com um Mini, ou com, seja com o carro que for, tipo, eu vou às compras na mesma. Estão a entender onde é que eu estou a querer chegar? Portanto, depois disso tudo, tu vais ver que aquilo que tu mais vais valorizar é paz de espírito. É poder estar tranquilo, na paz. Isso é o que vocês mais valorizar, ok? Isto porquê? Porque o teu verdadeiro eu não precisa de provar nada. Ele simplesmente existe em paz. Ele existe alinhado ou vive alinhado com a tua verdade interna e não com aquilo que é o barulho externo. As coisas que são externas passam-te ao lado, ok? Quanto mais adormecido tu estás, mais tu vives com o teu eu falso. Vives para proteger uma identidade que nem sequer é tua. Não és tu mesmo. Tu estás a fazer o que é politicamente correto. Tu estás a agir de forma que achas que é correta em relação à opinião dos outros e da comunidade que nós vivemos. Não quer dizer que tens de tornar um anarquista, mas existem coisas dentro de ti que tu não estás a fazer porque estás com medo da opinião dos outros. Ok? Vives preocupado com a opinião dos outros e vives ansioso porque tentas defender algo que é frágil. Porque isso é uma mentira. Aquilo que vives é simplesmente uma mentira. Tem que ser assim porque X. Tem que viver desta maneira porque Y, não é? Isso é simplesmente uma mentira. E despertar é reconhecer que essa identidade não és tu. É apenas uma personagem que tu criaste para sobreviver. Ok? É isto. Agora, quais são as consequências disto? Não? Primeiro que tudo é um piloto automático. É que quando nós não vivemos conscientemente, tu vives condicionado. A maior parte das pessoas acredita em coisas que vêm desde a infância, coisas que vêm do passado, as reações são automáticas, repetimos padrões só porque fizemos igual ontem, e o corpo torna-se a mente. Ele habitua-se tanto a certas emoções que tu repetes as mesmas situações só para sentir exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se o teu corpo já está habituado à ansiedade, tu encontras motivos para sentir ansiedade. Eu já falei sobre isto. Quando tu tens um pensamento e esse pensamento se repete, cria aquilo que se chama uma rede neural. Okay? Podes pesquisar sobre isto, à base científica. Essa rede neural liberta químicos e o teu corpo fica viciado nesses químicos, ok? Vocês conhecem pessoas que estão sempre a dizer mal delas mesmas, de certeza, estão sempre a criticar, autocrítica, não é? Essas pessoas literalmente já criaram uma rede neural que larga químicos que as vicia em autocriticarem-se, ok? Isto é científico, ok? Não estou a dizer isto de xalalás. Portanto, se tu estás habituado a ser uma pessoa raivosa, tu crias motivos para continuar a sentir raiva. Se estás habituado ao drama, tu procuras drama. Vocês não conhecem pessoas que são dramáticas. Acontece uma coisinha pequenina, meu Deus, drama. O que é que eu vou fazer na minha vida? Calma, pá, é só uma água que rebentou, meu. O que é que estás preocupado, meu? Mas vai acabar o mundo ou quê? Até me enerva, meu. Porra, não é? Se estás habituado à tristeza, tu atrais situações que reforçam essa mesma tristeza. E depois, em cima disso, tu chamas, mas isto é a minha vida. A minha vida é assim. Já ouviram tipo alguém a dizer, a minha vida é uma tragédia? Pô, meu Deus, não é? E isso é só um vício emocional. Nós, com isto, ganhamos então um piloto automático em que temos pensamentos automáticos, respostas que são impulsivas, reações que são inconscientes, emoções que não são nossas, são herdadas, comportamentos que são repetidos e falta de presença. Vou-vos dar aqui um exemplo. Vocês conhecem alguém, é mais fácil perguntar que é mais simples. Vocês conhecem alguém que tem uma mãe que é estressada e por isso a filha ou o filho é estressado? Vocês conhecem alguém que tem uma mãe que sempre foi com medo das doenças, hipocondríaca, e o filho ou a filha é hipocondríaca ou está constantemente doente? Conhecem? Eu conheço. Há muitos casos. E se vocês começarem a pensar, tipo,
deixa eu ver, comportamentos dos pais que se refletem nos filhos. Por exemplo, se os teus pais sempre foram aquele tipo de pessoas, sempre disseram a vida é difícil, tens que estudar, se não fizeres isso não vais ser ninguém, isto, aquilo e aquilo outro. Conclusão, muito provavelmente tu tiveste uma vida difícil. Não tiveste uma vida fácil. Muito provável não tiveste uma vida fácil, ok? Portanto, foste condicionado por uma realidade que te trouxeram. Portanto, vives só em reagir. E atenção, quando nós vivemos em reação, tu não vives, tu apenas respondes àquilo que é o passado, ok? Portanto, vou-vos dar um exemplo. Mas isto depois tem dois lados, ok? Mas depois estes dois lados só resultam quando tu despertas. Vou-te dar um exemplo. Eu cresci com os meus avós, não cresci com os meus pais, cresci com os meus avós. Ah, pá, e o meu avô passou muito mal. O meu avô passou a Segunda Guerra Mundial, ele basicamente foi órfão de pai, chegou a estar também tipo numa instituição qualquer, tipo um colégio. Depois ele era de Braga, depois é que foi cá para Santarém. Primeira vez teve a trabalhar no seminário. Pá, teve uma vida muito difícil. Ele chegou-me a contar que tinha fome, comeu ervas. Não tinha mais nada para comer, comeu ervas, tinha fome, não é? Então, como vocês podem imaginar, ele foi condicionado, ficou ali com uma vida, tipo, a vida é difícil, é isto, é aquilo, é aquilo. Um, e então, quando eu cresci com ele, pá, ele nunca passei fome, nem nada disso. Quer dizer, passei um bocadinho de fome, para vos ser sincero, mas porque eu comia bastante. Mas tinha sempre almoço e jantar, tipo, tinha almoço e jantar, né? Almoço e jantar estava lá de certeza. Agora, comer um bocadinho à noite e etc, isso não existia, né? Uma criança que eu era um índio, passava o dia todo fora de casa, como vocês podem imaginar, chegar a casa e jantar uma sopa, porque era normalmente sopa ao jantar, jantar uma sopa depois de um dia inteiro fora de casa, quando era ali 10 da noite, a minha barriga dava em dar barulho e sabe o que é que eu fazia? Bebia um batido de minerais. Batido de minerais é aquilo que é um copo d'água, é um batido de minerais. Portanto, passei fome nesse sentido. Ahm, então cresci com o meu avô sempre a condicionar muito, desde comprar coisas, desde. Ou seja, não tinha muitos brinquedos, muitos, não tinha nenhum, não tinha brinquedos, roupa era só tipo, tens o suficiente para te vestires, pronto, essas coisas. E é por isso que, quer queira, quer não, um pouco da minha vida é condicionada a materialista. Porquê? É o oposto. Ou seja, como eu não tive nada, agora quero tudo. Percebem onde é que eu quero chegar? Já controlo um bocado mais isso. Uh, já controlo um bocado isso, mas para vos passar o quê? Que experiências passadas também podem gerar precisamente o oposto nas nossas mentes, ok? Mas isto quer dizer, se nós formos conscientes, porque se nós não formos conscientes, eu seria exatamente igual ao meu avô. Simples assim. Agora, nós temos que ter então, Carlos, então, mas espera aí, e qual é que é os benefícios, para que é que serve eu viver de forma consciente? Então vou dizer, primeiro que tudo, o que é que acontece se tu não vives de forma consciente? Porquê? Porque viver inconsciente, adormecido, não é neutro. Eu vivo adormecido, a vida passa-me ao lado. Não, não, não. Tem consequências muito reais. Primeiro, tens relações fracas, porque repetes padrões que nunca questionaste, não é? Há pessoas que têm, de certeza que vocês conhecem pessoas assim, que tinham grandes namorados ou namoradas e perderam esses amores da vida porque simplesmente destruíram aquilo. Destruíram aquilo. E não sabem sequer explicar porque é que destruíram aquilo. E outras relações com familiares, etc. Têm autoestima destruída, pessoas que não se conseguem achar bonitas, têm medo de sair à rua, têm medo de falar para uma câmara. Vocês sabiam que as pessoas têm mais medo de falar para a câmara do que de morrer? Têm mais medo de falar para a câmara, hoje em dia, têm mais medo de falar para a câmara do que morrer. É impressionante. Falar para a câmara, malta. Porquê? Porque as pessoas podem ver. Ai, meu Deus. E depois o que é que vão dizer? Estou aqui a dizer coisas, o que é que vão dizer de mim? Não é? Então a tua autoestima está completamente destruída. Vivem em ansiedade e com uma pressão constante, porque tentam controlar tudo. Não têm propósito, porque não sabem realmente o que é que quer. Nem sabem o que é a palavra propósito, nem sabem para que é isso, não é? E têm uma vida mediana. E atenção, não se esqueçam também, até partilhei isto nos meus stories. Eu estava a ir às compras ao continente e estava à procura de cornflakes zero açúcar. É impressionante que os cornflakes zero açúcar são mais baratos do que os cornflakes com açúcar. Não, ao contrário, os cornflakes com açúcar são mais baratos. E vocês têm que questionar. Tipo, eu questiono. Então, quer dizer, eles têm que adicionar açúcar e fica mais barato.
Eles têm que colocar coisas para aquilo ficar mais doce, mas mesmo assim fica mais barato. E porquê? Malta, porque isto existe uma agenda por trás. Existe uma agenda. O que é que o açúcar faz no teu corpo? O teu açúcar dá-te picos de energia que depois tu ficas completamente mole, além de ser uma coisa altamente viciante e que está presente em toda a comida de porcaria. E se tu comes comida de porcaria, tu cada vez vais ser mais submisso. Tu não tens capacidade para refletir, tu não tens capacidade para pensar. O próximo, ouçam isto que eu vos vou dizer, estamos em 2025 e todos aqueles que nós estamos, todos aqueles que estão aqui, pelo menos mais 10, 15 anos, vão viver de certeza absoluta, não é? Pelo menos, malta, pelo menos. E durante os próximos 10, 15, 20 anos, aquilo que vocês vão começar a ver, ouçam isto que eu vos estou a dizer, é o controlo da nossa alimentação. Isto já começou no Reino Unido. No Reino Unido, estão a cortar os apoios aos agricultores, e neste caso até o Bill Gates que anda lá enfiado, toda a gente pensa que ele é um grande filântropo, e não é, é tudo menos isso. Uh, Eles já andam lá, andam a cortar os apoios aos agricultores para que seja cada vez mais, para que comece a ser incluído a comida feita em laboratório. E se a comida for feita em laboratório, eles vão conseguir controlar o que é que vem nessa comida, que nutrientes é que vêm, que vitaminas é que vêm, que proteínas é que vêm, etc, etc, etc. E se a comida for controlada dessa maneira, tu és controlado. Como é que tu te sentes quando comes comida da treta? Sentes-te mais, com mais energia ou com menos energia? Sentes-te melhor quando comes coisas frescas, biológicas, boas, feitas no campo e etc. Sentes-te melhor ou sentes melhor quando comes comida processada? Não é? Então, ouçam isto que eu vos estou a dizer. Vocês vão se lembrar desta conversa daqui a uns anos. O objetivo no futuro vai ser controlar a comida, porque se controlarem a comida, controlam a maneira como as pessoas conseguem ser reativas ou não, submissas ou não. E o objetivo dos governos é que tu sejas submisso. Qualquer dia batem-me aqui à porta, andas aí a espalhar teorias da conspiração. Está bem, então depois vemos se é ou não é verdade, ok? Portanto, quem tem uma vida mediana, quem anda inconsciente, vive na mediocridade, ok? E vive com um preço ainda maior, que é sem conhecer quem é que tu poderias ter sido. Quem é que tu poderias ter sido? Com licença, mas ainda vais a tempo. Vais muito a tempo de despertar. Todos nós que aqui estamos, independentemente da idade que tu tens, vais mais do que a tempo de despertar. Acredito que muitos dos que estão aqui já tenham despertado. Acho que as pessoas todas que aqui estão, a maior parte já despertou, não é? Sabe que existe algo mais e que podem ser algo mais. A maioria que está aqui acredito que sim, mas ainda não estão 100% no vosso potencial. Todos aqueles que estão aqui podem fazer coisas incríveis, dignas de ficarem nos livros da história. Podem não acreditar nisso agora, mas é verdade, ok? Portanto, as pessoas que vivem em piloto automático nunca sabem quem é que poderiam ter sido impactado, feito, ajudado, etc. Então, como é que nós começamos a despertar? Despertar começa com uma coisa muito simples, mas que muitas pessoas fazem, muito poucas pessoas fazem, que é observar. Observa-te, vê os teus comportamentos, vê o que tu dizes, escuta o que tu dizes, vê o que tu fazes, como é que reages, basicamente observares. Porquê? Quando tu começas a observar, tu deixas de reagir por impulso, tu começas a perceber padrões, começas a ver que aquela voz dentro da cabeça, aquilo que tu ouves, afinal não és tu. Aquela voz que tu ouves, afinal não és tu, é só uma reação das coisas que tu tens. Portanto, como é que tu fazes isto? Primeiros passos. Primeiro que tudo, observar a tua mente sem te identificares com ela. Começa a ver, observa a tua mente, escuta-te, ok? Depois disso, reconhece os teus padrões emocionais. De onde é que vem isto? Isto é meu, isto é antigo. Vamos imaginar que durante o dia de hoje, sei lá, passas-te a cabeça e começas e entras em discussão com alguém. Se isso acontecer, para e pensa, "Olá, mas onde é que isto vem? Eu sempre fui assim. Isto sou eu. Eu sou o tipo de pessoa que discute assim, meu. Eu vou-vos dizer uma coisa, por acaso é interessante. Digam-me, por exemplo, que seja com o namorado, com a mulher, seja com o que for, uma discussão. Quem é que daqui se lembra qual é que foi o tema de uma discussão de há 5 anos atrás? É que não te lembras. A maior parte das discussões que nós temos, daqui a 5 anos tu nem sequer te lembras.
Ou é o quê? Porque tinhas a louça ficou fora do sítio e tu não arrumaste a louça. Vais-te o quê? De lembrar daqui a 5 anos. Há 5 anos atrás, tu não arrumaste a louça. Eu lembro-me como se fosse hoje. Não é? A maior parte das discussões, e algumas graves, tu nem sequer te lembras o porquê. Porquê? Porque são reações. Não são discussões, são reações. Portanto, outra coisa que deves fazer é questionar as tuas narrativas. Não tive, estava no início da relação. Pois, aí é só botei mel, nananana, botei mel. E é só isso. Portanto, o que é que vocês devem fazer? Questionar narrativas internas. Toda a emoção nasce de uma história. Qualquer emoção que tu tenhas nasceu de uma história. Se tu sentes raiva, é porque houve qualquer coisa que te fez sentir raiva. Se tu sentes medo, houve qualquer coisa que te fez sentir medo. Se tu sentes vergonha, houve qualquer coisa que te fez sentir vergonha. Ok? Vou-vos dar um exemplo. Uh, Voltando aqui à história até de quando eu era criança. O meu avô não me comprava muita roupa, malta. Esta é a grande verdade. Pá, então quando eu fui. Vou-vos dizer uma das coisas, por exemplo, que me fez sentir vergonha. Foi quem é que se lembra daqui do primeiro dia de aulas do primeiro ano? Alguém se lembra? O primeiro dia de aulas do primeiro ano. Eu lembro-me. Sabem porque é que eu me lembro do meu primeiro dia de aulas do meu primeiro ano? Porque eu fui a chorar, e não era pouco, porque eu não tinha uma mochila. O meu avô não me comprou uma mochila. Eu tinha um saco de plástico azul. Então eu estava super triste porque eu não tinha uma mochila, queria ir para a escola e só tinha um saco de plástico azul. Estão a ver? Ou seja, e porquê é que eu fiquei triste? Porque eu estava a pensar no que é que as outras pessoas iam pensar de mim. Ou seja, eu com 5 anos ou 6 que eu fui para a escola, o meu problema não era ir com um saco de plástico. O meu problema era, eu vou com um saco de plástico e eu vou parecer pobre. Eu lembro-me de pensar isto, malta. Impressionante, com 5 anos ter esta consciência, não é? E fiquei muito triste. Mas depois entrei na sala de aula e ninguém ligou como é que eu apareci e aquilo desapareceu rapidamente da minha cabeça. Estão a ver? Mas lembro-me disso, porque fui a chorar o caminho todo, não é? Fui a chorar o caminho todo. Mas depois, como ninguém ligou, também não liguei mais. E depois, olha, já andava sempre assim, era meio índio, olha que se lixe. Depois adotei a minha personagem de índio, não é? E eu na altura já era muito fashion, malta, para vocês terem noção. ah, para vocês terem noção, hoje usa-se sandálias? Não é sandálias. É sandálias, não é sandálias. Aquilo chama-se sandálias. Se calhar se chama sandálias. Sandálias é tipo aquela cena que tem um sapato que tem buracos, não é? Chama-se sandália. É, né? Sandálias com meias. Eu, na altura, já usava sandálias com meias, malta. Portanto, eu é que lancei essa moda. Aos anos que isso já foi. Esta malta anda toda atrasada. Hoje é moda. Na altura era barrão que doía. Mas hoje é moda. Por isso, eu fui o primeiro. Ok? Na altura, muito labrego. Mas espera, ainda não te disse a cor das meias. Se eu disser a cor das meias. Aliás, eu vou mostrar. Vou pôr isto na pausa, que é para ninguém. Vejam bem. A minha avó tinha um sofá igual. Pois, mesmo a sério. Pois está claro. Então, malta, não é? Veio aqui um bocadinho como é que era. Um dia eu faço uma história que vocês estão a ver o filme que eu posso fazer. Brutal, tipo, de onde é que eu vim, o que é que aconteceu e depois para onde é que vamos. Todos nós temos uma história assim brutal para contar. Todos. Portanto, estamos aqui a falar de como é que nós podemos começar a despertar. Primeiro, observar a nossa mente, reconhecer os nossos padrões emocionais, questionar narrativas internas, desculpa, criar pequenas pausas durante o dia e agir a partir de presença e não de medo. E esta é uma pergunta que tu hoje tens que fazer a ti mesmo. Vou deixar aqui para vocês responderem durante o dia de hoje, que é: o que é que tu farias se não tivesses medo de falhar? Imagina que não há hipótese de falhar. Não há hipótese de falhar. Não existe isso. O que é que tu farias? Continuavas a fazer o que estás a fazer ou fazias algo diferente? Isto porquê? Porque a tua verdadeira vida está nessa resposta. Por muito assustador que possa ser, ok? A tua verdadeira vida está nessa resposta. Portanto, hoje, senta-te um bocadinho e para pensar: o que é que eu faria se eu soubesse que não havia hipóteses de falhar? Portanto, aparece aqui o medo de falhar. E despertar não é mudar tudo de repente, atenção. Despertar é começar a ver. É ver o que tu fazes, ver o que tu sentes, ver o que tu acreditas, ver o que é que dói, ver de onde é que vêm as tuas reações. E a partir do momento em que tu começas a ver, tu já não consegues voltar a ser adormecido. Por exemplo, eu agora vejo aquelas coisas, aquilo já não me afeta. Tipo, já estou tranquilo com isso, não é? Só fico sentido. Imaginem, por exemplo, agora que tenho
A minha filhota Madalena, coitadinha, está lixada comigo, vai ser a princesa mais mimada que existe neste mundo. Ela vai ter tudo aquilo que eu não tive. Coitada, ela ainda não sabe pedalar, já lhe vou dar bicicletas. Ela ainda não sabe conduzir, já vai ter um carro, coitada. Não é isso. Mas percebe onde é que eu quero chegar, não é? Vou garantir para que tenha tudo. É inevitável, não é? Então é um bocado essa consciência, mas isso acho que acontece um bocado com todos. Portanto, antes de nós tornarmos mais fortes, mais conscientes, mais equilibrados, melhores, nós temos que acordar. Porque nada lá fora muda. É importante tu nunca te esqueças disto. O vento sopra da mesma maneira para todos. É a maneira como tu orientas as velas que vai definir a tua direção. A vida acontece a todos. Oh, Carlos, mas eu estou a passar um momento muito difícil. Mas não me digas que o mundo é exclusivo teu. É só tu que tens este mundo. Mais ninguém paga impostos, mais ninguém vive com o governo que vive, mais ninguém tem empregos. É só tu. És o único. És o único que tem esse estilo. Não, a vida acontece a todos. Então tens de questionar porque é que algumas pessoas conseguem fazer coisas diferentes e outras não conseguem fazer coisas diferentes. É esta a grande questão que tu tens de colocar. E isso tudo passa por ti. O mundo externo é igual a todos. O mundo externo é igual a todos. A única coisa que pode mudar é o teu mundo interno. E é aí mesmo que tu tens que trabalhar para que o teu mundo externo também seja diferente. Estar adormecido não é nada mais, nada menos do que tu viveres no passado. Estar desperto é tu viveres no presente. O teu eu falso vive no medo, o teu eu verdadeiro vive na presença, ok? A partir de hoje, observem a vossa vida como se estivesses a ver pela primeira vez. Vê como é que tu falas, como é que reages, o que é que te incomoda, os teus padrões, as coisas que tu fazes, como é que tu te vestes, porque é que te vestes dessa maneira. Questiona tudo o que tu fazes, ok? Porque a partir do momento em que tu começares a observar, tu já vais começar a libertar-te. Já vais começar a libertar-te, ok? Portanto, malta, esta é um bocado, hoje a mensagem aqui de desenvolvimento pessoal, uma mensagem bastante profunda, que serve para vocês refletirem e verem um ponto onde é que estão, para onde é que querem ir e principalmente começarem a trabalhar aí o vosso interior e observarem-se a 100%. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar feedback no grupo e amanhã estaremos juntos para ver como é que foi a semana de trading. Obrigado a todos.